olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe num toque de amor. Fala oi, filha. Aos olhos do Pai. Fala oi, filha. Então fala papai que é mais fácil. Bom dia, meus irmãos. Eu vou contar uma história para vocês hoje. Um casal que teve um filho. Não é a história conhecida de João e Maria, mas tem uma Maria também nessa história. Essa história, meus irmãos, ela pode ser frustrante ou edificante. Porque esse casal tentou fazer tudo certinho, ficou noivo, celebrou o seu noivado aqui nessa igreja. Muitos dos irmãos estavam aqui presentes no nosso noivado. Casamos, sonhamos, preparamos o quarto, as expectativas para a chegada da Maria Eduarda. Quantos finais de semana eu passei dentro daquele quartinho, e como eu gosto de fazer, é meu hobby, eu pintei, eu lixei, eu apliquei o papel de parede, numa expectativa muito grande. Nós preparamos uma festa para o chá de bebê da Maria Eduarda. Sonhávamos chegar no hospital no dia marcado, na hora marcada, combinado, fazendo festa como sempre gostamos de fazer, reunindo a família, os amigos, com o enxoval preparado pela Orlene. Só para escolher a bolsa da chegada da maternidade, ela demorou 2 horas. Ela, a Olívia, a Larissa, 2 horas para escolher a bolsa. E nós chegamos no hospital sem a bolsa. Nós saímos de casa para fazer um ultrassom. Saímos de casa para fazer um exame de rotina. E de repente, tudo mudou. Nada daquilo que nós sonhamos, nada daquilo que nós planejamos, nem a mala, nem as roupas estavam conosco, nem os amigos. Poucos familiares, os mais próximos, que conseguimos avisar, porque o exame foi realizado às 5h30, e às 19h46 Maria Eduarda nasceu. Tudo muito rápido, sem preparação, sem festa. Não conseguimos o quarto, o apartamento, a suíte no Hospital São Luís. Muitos devem saber que nós temos apartamentos, tem suíte master, suíte premium. A Orlene foi ver até a suíte presidencial, porque queria reunir todos lá na suíte, acolher todos os amigos, e nós precisamos de um espaço maior. Vamos ver. Quando ela falou para mim, eu estou indo ver a suíte presidencial, tudo bem, ver pode, né? Não custa nada, ver. Sem enxoval, sem roupa, sem preparação, sem festa, sem suíte, o parto antecipado.
o diagnóstico da síndrome de Down ali, na sala de parto. Víamos os casais chegando, preparados com as suas lembrancinhas, e vimos muitos casais saindo, depois de 3 dias, com o seu bebê no colo. Nós passamos 25 dias na UTI. Se acabasse essa história por aqui, seria frustrante. Mas durante todo esse tempo, nós sentimos o agir de Deus. Durante esse tempo, nós vimos a presença do Senhor em nossas vidas. E apesar das dificuldades, apesar da angústia, apesar da UTI, de todos os cuidados com a Maria Eduarda, ninguém imagina, ninguém espera ver um filho na UTI. Ninguém deseja isso. Ninguém espera ver um filho numa incubadora, usando uma sonda, um catéter. E o pior de tudo, sem poder fazer nada. Mas Deus esteve presente e eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que Deus inspirou no livro de Romanos, capítulo 8, Romanos 8, de 26 a 31. Assim também, o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza. Não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que as palavras não podem explicar, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê dentro dos corações das pessoas, conhece qual é o pensamento do Espírito. Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus, e pede de acordo com a vontade de Deus. Pois sabemos que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Em algumas versões, todas as coisas cooperam para aqueles que temem a Deus, que amam a Deus. Daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu propósito. Porque aqueles que Deus já havia escolhido, Ele também separou para se tornar como seu Filho. E fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Diante de tudo isso, o que podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem nos vencerá? Essa é a palavra. Amém, irmãos? Essa história poderia ser uma história de frustração, mas percebendo o agir de Deus, eu posso dizer que é uma história de edificação. A história frustrante ou edificante depende de um testemunho, depende do reconhecimento do poder da oração, da entrega da vida ao Senhor e da força da comunhão. E com esse texto eu quero deixar
três pilares, três pensamentos básicos: o poder da oração, a entrega da vida ao Senhor e a força da comunhão. Olhando para esses 25 dias de UTI, eu consigo perceber e reconhecer a importância de entregar a minha vida, a vida da minha filha ao Senhor, o poder da oração e o valor da comunhão. Porque não sabíamos o que pedir. Estávamos ali diante de uma situação impotentes e não sabíamos como orar. Mas recebemos muitas respostas, muitas manifestações, porque o Espírito do Senhor, com gemidos inexprimíveis, intercedeu por nós. Não sabíamos o que fazer. Não tinha muito o que fazer. Mas Deus agiu por nós. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, que temem a Deus. Não sabíamos com quem contar. Mas muitos se juntaram, oraram e torceram por nós. Deus repartiu a sua glória e enviou seu Filho para ser o primeiro dentre muitos irmãos que compõem a sua igreja. E nesse contexto, nós podemos recomeçar essa história. Recomeçar essa história edificante. Essa história de testemunho do agir de Deus na vida de um casal, na vida de uma criança. A começar pelo dia 23 de agosto, o dia do ultrassom. Durante todo o pré-natal, nós, em um mês e meio, fazíamos um ultrassom. Não por vontade da mãe, que se pudesse fazia toda semana. Mas o médico falava: não precisa, a gestação está correndo normal, tudo bem, vamos fazer só o acompanhamento. Só que entre julho e agosto nós saímos de férias e o retorno das férias sempre traz as obrigações que ficaram pendentes, que ficaram paradas e precisávamos dar andamento. E esse ultrassom era para ser feito no início de agosto, mas eu não consegui espaço na minha agenda para conciliar, porque eu acompanhei todos os ultrassons, só não fui na primeira consulta médica do pré-natal, e aí o médico já deu uma advertência e falou: olha, se o pai não estiver aqui, porque o filho é dos dois, ele não assiste o parto. Médico bravo, sério, eu falei: bom, vamos lá. Mas eu queria ir, e fui em todos, e queria ir nesse também. E a Orlene brigando comigo, porque nós tínhamos ficado um tempo muito grande sem realizar esse exame. Precisamos ir fazer esse ultrassom. Calma, eu vou achar um espaço. Olha, depois do dia 20, mas depois do dia 20 não dá, é muito tempo. Nós vamos ficar 2 meses sem fazer ultrassom. Calma, é o que eu consigo fazer. Mas na verdade não era uma data em função da minha agenda. Deus já tinha preparado essa data. Porque no ultrassom, o médico disse o seguinte: olha, eu vou ligar para o obstetra de vocês, porque há uma pequena redução no fluxo do cordão umbilical. O líquido está em ordem, estável ainda, mas é uma situação que precisa de um cuidado. Ligou para o médico e voltou para conversar conosco e disse o seguinte: olha, é bom vocês irem para a maternidade, para o hospital, para fazerem alguns exames mais aprofundados, porque o médico quer fazer uma avaliação. Na verdade, eles já tinham decidido
E Deus já tinha determinado que aquele dia era o dia do nascimento da Maria Eduarda. E graças a Deus eu não fiz esse ultrassom uma semana antes, porque senão eu faria um mês depois. Ou teria que, numa situação de emergência, ir ao hospital para descobrir o que estava acontecendo. Porque o médico, que também é cristão, depois da cirurgia, falou: olha, eu não consigo explicar a causa, mas o exame foi realizado no dia certo, na hora certa. E se você acredita em Deus, pode crer que foi a obra dele. Bom, antes de chegarmos, entramos no carro, eu liguei para o médico e falei: doutor, o que está acontecendo? Ele falou: não, vai para o hospital que nós vamos fazer exames, mas pode ser que a gente faça o parto hoje. Eu tentei acalmar a Orlene, nós oramos, começamos a ligar para a família para avisar que nós estávamos indo ao hospital. E aí eu não tinha falado para a Orlene a segunda parte da orientação do médico: pode ser que o parto seja feito. Senão acontecia ali, o parto ali dentro do carro. E aí eu ligava e falava assim: leva a máquina. E a Orlene: mas por que você está pedindo a máquina? Nós só vamos fazer o exame. Liguei para minha mãe, liguei para minha sogra, liguei para os parentes mais próximos e dizia assim: olha, leva a máquina, porque eu estou sem máquina. Eu estou sem a mala. Eu estou sem roupa. Eu estou sem enxoval. Mas no dia certo, na hora certa, Deus nos mandou para o hospital. Aí nós vemos a primeira de muitas manifestações de Deus. O parto correu tudo bem, tranquilo. Em poucos minutos, Maria Eduarda já estava respirando, chorando. Ela não é de chorar muito, mas de tanto o pai falar para ela, enquanto na barriga da mãe: olha, a hora que sair, papai quer ouvir o seu choro. E a mãe pedia outra coisa. Como o médico não dava ultrassom para ela, o médico falava assim: a hora que sair, faz xixi no doutor. Ela obedeceu o pai, graças a Deus, né? Só o pai. A área disse o seguinte: existe uma suspeita de síndrome de Down e nós vamos avaliar. Como é que é, doutor? Eu já chamei a pediatra, nós vamos fazer o diagnóstico, nós precisamos de exames complementares. A análise do DNA demora de 15 a 20 dias, mas o exame clínico sugere a síndrome. Uau! O que é isso? Nós não tínhamos nos preparado. Aliás, é comum que durante o ultrassom, durante o pré-natal, se detecte, ou pelo menos se indique uma maior probabilidade. E todas as probabilidades, todos os exames anteriores davam dentro da normalidade. No primeiro exame deu uma possibilidade de 1 para 1.500, depois 1 para 250, dentro do padrão, considerando a idade. E o médico dizia o seguinte: não se desesperem, porque a porcentagem é abaixo de 0. Vamos dividir 1 por 1.500, vamos dividir 1 por 250, dá 0,00 alguma coisa. Eu só vou começar a dar uma orientação, encaminhamento para vocês se tivesse uma porcentagem maior. Mas isso não significa que pode acontecer ou que não pode acontecer. Providência divina, meus irmãos, providência divina. Porque assim que Maria Eduarda nasceu, eu consegui visualizar. Eu consegui obter os resultados dos exames preliminares. E no primeiro exame que a Maria Eduarda fez, que todo bebê passa, que é um teste de Apgar, ela recebeu nota 9 no primeiro minuto de vida e nota 10 no quinto minuto de vida. Isso é um exame que indica as condições clínicas, físicas da bebê.
E logo o primeiro resultado que nós tivemos, olha, sua filha é nota 9 e 10. Ufa, não vai dar problema na escola, já pensei. Boa aluna aplicada, puxou a mãe, porque o pai... Durante os dias na UTI, nós conhecemos um casal que passou pela mesma situação. E o ultrassom deu uma probabilidade de 1 para 5, ou seja, 20% de chances de ter a síndrome. E esse casal, para tirar a dúvida, para tirar a prova, fez um exame de coleta do material genético, um exame invasivo que tem risco de abortamento. E ele disse o seguinte para mim: meu amigo César, eu tive que fazer esse exame porque minha esposa não aguentava. Minha esposa entrou em depressão. Porque nós não sabíamos o que era, e a médica disse assim, na lata, fazendo ultrassom, olha, vocês podem se acostumar com a ideia de ter um filho com síndrome de Down. Quando nós sabemos o que é, quando nós investigamos, quando nós vamos entender o que significa essa notícia, ai que alívio! Quando nós vemos os resultados do exame indicando, ela é saudável, que tranquilidade. Mas a primeira notícia choca, porque é o desconhecido. Ninguém espera, ninguém sabe. E experimentamos o chamado o luto pelo bebê idealizado, porque desconhecendo, ignorantes sobre o que significava isso, nós passamos a ter um sofrimento, porque o que sonhamos, o que idealizamos, não era o que possivelmente se apresentava. Passamos dificuldades, sim, chegamos quinta-feira no hospital, por volta de 8 horas, às 20 horas, tivemos essa notícia. A Orlene foi para a sala de recuperação, se recuperar da cirurgia, da anestesia, e o médico falou para ela assim, não lute contra o sono, relaxe. Quem disse? A cabeça a 1000 por hora, o que é isso? O que significa isso? Como eu vou fazer? E no momento ela falou assim, mas será que Maria Eduarda vai casar? Eu falei, calma. Depois dos 30 anos eu penso nisso, para deixá-la namorar e tal, mas antes não. E aquela quinta-feira fragilizado, com o impacto das notícias, passando por uma cesárea, assisti, filmei, tantas emoções, não preguei os olhos, acordei na sexta-feira e precisava buscar a mala, precisava buscar o enxoval, precisava buscar, e os senhores sabem, estávamos ali no maternidade no Itaim, e eu tinha que ir até a Granja Viana. E pego a Raposo todo dia. Eu venho para São Paulo e volto, dou aula, venho trabalhar. Mas aquela estrada nunca foi tão longa. Aquele caminho nunca foi tão difícil para mim. Porque eu estava pensando, estava sofrendo e não conseguia entender. Pensava o que eu havia feito para isso. Sexta-feira nós fomos visitados por Deus, pelos irmãos. Nós recebemos a visita dos 2 pastores imediatamente. Eu estava em Cotia, o pastor Fernando foi, conversou com a Orlene, e a Orlene diz assim, pastor, eu ainda espero um milagre. E o pastor, inspirado por Deus, diz assim, o milagre já aconteceu. O milagre já aconteceu. E à noite nós oramos, o pastor Jonatas fez uma oração conosco naquela sexta-feira à noite, depois de virar de quinta para sexta sem dormir, fragilizado, cansado, impactado, adrenalina, emoção. Eu fui dormir em paz sexta-feira. E nada melhor do que uma noite de descanso, nada melhor do que o agir de Deus durante à noite, porque no sábado eu acordei outra pessoa.
eu acordei agradecido. E nós já havíamos recebido várias manifestações, nós já havíamos recebido várias ligações, toda a igreja orando, toda a família, todos os amigos mobilizados, e nós sentimos a força da oração, nós sentimos o poder da comunhão e ficamos aliviados. Naquele sábado eu acordei outro, e depois de muita oração, depois das manifestações, eu chorei para a Orlene e disse assim: nós recebemos uma bênção imerecida. Nós não merecemos tamanha bênção, porque Maria Eduarda já transformou a nossa vida. Essa é a minha história. Mas cada um aqui tem a sua história. Cada um aqui tem a sua dificuldade. Cada um aqui tem a sua angústia, o seu sofrimento. Quem passou por uma UTI neonatal aguenta qualquer coisa, porque nós estamos fortes, nós estamos edificados, porque vimos o agir de Deus, a força da oração, entregamos a nossa vida ao Senhor, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Deus ama. E experimentamos a comunhão, experimentamos a amizade, o vínculo, a força desta igreja, da família, dos amigos. Frustrante ou edificante? Só depende de você, meu irmão, de você, minha irmã, entregar a vida ao Senhor e reconhecer que Ele vai agir. Era essa a minha palavra, essa história que eu queria contar para vocês. Que Deus os abençoe, os edifique e dê força. Amém. Alguém igual a você não vi jamais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Você é linda demais, perfeita, amada do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Princesa, aos olhos do Pai. Algo em nós nos torna diferentes, algo muito especial. É a presença do Senhor em nossas vidas, privilégio para nós. Com Ele não nos falta nada, pois Ele tudo proverá. De alegria enche o coração, com Ele nunca estamos sós. Se por acaso tenho sede, da sua água beberei e me saciarei. Se o meu corpo sente fome, da sua palavra me alimentarei. Pois não desampara aqueles que são seus, Ele
sou tão confiante, com muita alegria vou falar.